Olá, estamos dando início a mais um Unioncast. É um prazer ter você conosco aqui. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial. Nós estamos aqui com a Gláucia, candidata ou pré-candidata, não é candidata, né? Candidata já oficialmente. Oficialmente aí a deputada federal. A Gláucia, eu conheço a Gláucia há muitos anos, né, Gláucia? Há mais de 30 anos. Verdade. Muito antes de você pensar em política. Nós já conhecíamos a Gláucia, né, no início da nossa fé, na nossa caminhada. E de lá para cá, nós temos acompanhado a vida dela em função da amizade que a gente nutre um pelo outro. A Gláucia, ela começou num trabalho social bem nova ainda, né? Com 21 anos, 21 1986. Ai, que bacana. Ou seja, algo inusitado, né? Uma moça de 21 anos já engajada com o serviço social. Nasceu o clubinho daí? Isso. Pastor Laércio, primeiro eu queria agradecer, né, por essa oportunidade, por essa confiança de me trazer num programa importante, um canal da igreja, né? Então, isso demonstra uma confiança importante, né, que o senhor tem no nosso chamado. E é isso aí, né? Com 21 anos, eu entendi o meu chamado, achei que eu ia para a África, né? Sempre orava, eu vou cuidar dos órfãos da África. Mas o Senhor falou para mim, teus órfãos estão aqui em Ribeirão. Então, em 86 já comecei com trabalho de rua e em 89 nós inauguramos o clubinho na rua São Sebastião, 1215, ali com o apoio do pastor José Remígio e a dona Ruth, esposa dele, Ruth Braga. Saudade dele, Saudades, né? Muitas saudades. Gente muito boa. Essa família é extraordinária. Sim, é verdade. Então, ali foi o início de um ministério de servir a cidade, servir as crianças, defender as crianças, e estamos até hoje. Não parou nunca mais, né? Tá aí. Nunca mais. O Senhor não se alegra daqueles que retrocedem, então eu sigo avançando. Que bacana. Deixa eu só esclarecer para você que está nos acompanhando. Quando ela fala que nós estamos colocando no canal da igreja, e é fato da Union, né? Porque nós queremos ser uma igreja que esclarece a nossa sociedade. Quantas pessoas que se expõem ou se disponibilizam a servir esta sociedade. Então, o nosso papel aqui junto à Gláucia é trazer para você informações sobre a proposta, sobre a vida dela, para que você possa conhecê-la melhor. Como nós já a conhecemos de longa data, nós temos confiança de trazê-la porque conhecemos o caráter, a reputação, o histórico de serviço ao longo desses mais de 30 anos aí servindo, como ela disse, desde os 21 anos de idade. Isso nos dá aí um background muito grande, né? Ou seja, a Gláucia tem know-how na área do serviço social. E não nasceu política, entrou na política também por orientação, né? Sim. Até dos vossos pastores. Isso. Na verdade, eu fui despertada a início, né, pelo Conselho de Pastores, em 93, para disputar como conselheira tutelar, em 93 já. Mas eu não achava que depois eu ia entrar para a política, né? Era só uma forma de servir. E em 2004, o meu pastor pediu para eu orar a respeito, né, de entrar para a política mesmo, na atuação como vereadora. Eu nunca me imaginei, né, sempre trabalhando nos projetos, né? O senhor foi presidente, né? Meu presidente durante muitos anos. Soberp, né? Isso, na Soberp. Então, eu sempre trabalhei nos bastidores, fazendo projetos, elaborando projetos, como assistente social, assistindo as famílias, as crianças, mas nunca me imaginei nessa posição pública, né? Mas Deus falou muito forte comigo, né? Em Juízes 9, na parábola das árvores do campo. Complexo de Jotão. Isso. E quando a oliveira, a figueira e a videira, elas se omitem a governar, o espinheiro governa e amaldiçoa. E o Senhor falou comigo, né? Eu sempre orei pela nação, pelas autoridades, e o Senhor falou comigo, falou, olha, enquanto a minha igreja que tem unção, que tem fruto, e que tem aliança comigo, não se dispuser, sair do seu conforto para governar, o espinheiro vai continuar governando a nação. Falei, amém, entendi a mensagem, Senhor. Então, eu entrei, né, por uma palavra, né, uma palavra profética, entendimento de um chamado, de um propósito de Deus, e desde então eu tenho, né, desde 2008, concorri à primeira eleição, né, tenho sido sucessivamente
reeleita, eu creio que é uma aprovação de Deus e da cidade de Ribeirão Preto, pelo meu trabalho, um reconhecimento da cidade de Ribeirão, do povo de Ribeirão, da igreja de Ribeirão, de que, de fato, eu tenho feito um bom trabalho e agora o meu desafio é levar, né, a mesma coragem que eu tive aqui, né, que eu tenho tido para defender a família, defender as nossas liberdades, defender os princípios da nossa fé, a vida, levar para Brasília, lá na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Eu só queria lembrar, né, porque essa... Mas depois a gente fala. Eu tô política, eu tô aprendendo a falar bastante, pastor. Vamos esperar o senhor me perguntar. Não, eu sei que você serviu aqui, já está no 4º mandato, né? 4º mandato. E teve uma experiência bacana, né? Nesses 4 mandatos. Sim. Me fala um pouco do que marcou mais você nesse período de vereança. Olha, o que mais marcou foi uma função importante que todo vereador tem que fazer, além de legislar, fazer leis. Eu fiz leis importantes, leis que, por exemplo, regulamentam a atividade do trenzinho da alegria, que é um tormento para a cidade de Ribeirão Preto. Então, eu criei uma lei que coloca limites para o tipo de música, a altura do som, o horário, segurança de quem usa o trenzinho, de quem contrata o trenzinho, lei de segurança para a mulher vítima de violência, para o idoso, segurança no trânsito. Então, fiz vários projetos interessantes e necessários para a cidade. Ótimo. Né? Mas a vara especializada da mulher, né, violência doméstica contra a mulher, foi uma luta árdua que eu consegui, encabecei essa luta e nós trouxemos aqui para Ribeirão Preto. Mas eu acho que o emblemático mesmo da minha vida política foi quando, além de legislar, eu exerci um papel muito forte na fiscalização da prefeitura e eu apresentei diversas denúncias para o Ministério Público Federal, Procuradoria Federal, Tribunal de Contas, de todas as irregularidades que eu percebia no mandato da prefeita Darcy Vera em toda a administração pública. E depois de 7 anos de muita luta, né, de muito desgaste, sabe, físico, espiritual, né, de ver as coisas a gente apresentava, demorava, né, para acontecer alguma coisa, eu assumi, eles foram presos, afastados, e eu assumi, né, a presidência da Câmara Municipal. Momento super delicado na nossa cidade, né? Muito delicado, né? Ninguém queria, né, assumir, e eu vi como algo profético, porque eu denunciei como igreja, meu papel profético foi denunciar o mal, e eu denunciei sistematicamente o mal. Naquele momento, o Senhor me colocou ali, né, na presidência da Câmara Municipal. Então, tudo aquilo que eu combati, eu tinha a oportunidade de corrigir. Que bênção. E eu tive a oportunidade de exonerar diversos funcionários fantasmas. Eu exonerei de uma tacada só 23 funcionários, pessoas que estavam ali com salários superestimados, super salários, né? Eu extingui uma forma de gratificação que chama regime de tempo integral, quando o funcionário ele recebe mais do que o dobro do salário dele, e isso muitas vezes acabava resultando na rachadinha, né, na devolução do recurso para o vereador, uma fonte de corrupção terrível. Eu extingui esse tipo de manobra administrativa, hoje não existe mais. Isso traz uma economia mensal altíssima para a Câmara Municipal. Eu padronizei os gabinetes, defini, olha, são tantos cargos, 5 cargos. Eu tinha um gabinete que tinha 10, 11. 5 cargos, com funções claras, definidas em lei, com salários definidos em lei e com a formação acadêmica também definida em lei. Nada de cabo eleitoral aqui para trabalhar. Pessoas qualificadas para assessorar o vereador. Então, uma equipe técnica, né? Uma equipe técnica. Então, isso, né, foi uma possibilidade de moralizar, né, de cortar na raiz. Né? Eu vejo assim, eu precisava ser sal, né, fora do saleiro, mas um desafio que Deus trouxe para mim foi ser sal na fonte.
Então, eu queria ser sal na fonte da política de Ribeirão Preto. E eu tenho sido, graças a Deus. Que bom. E depois, né, se o senhor se lembra, eu assumi como prefeita interina, né? E foi um tempo, assim, toda aquela perseguição que eu sofria por denunciar, né? O senhor me colocou no cargo maior da cidade, né? Para fazer o quê? Para trazer um tempo de paz, né? Um tempo de alegria, porque a cidade estava à deriva. Desde setembro, à deriva, sem governo, não tinha como aprovar o orçamento. Então, o próximo prefeito não tinha como começar o ano civil, porque não tinha o orçamento aprovado, né? As Santas Casas, Beneficência Portuguesa, ameaçando paralisar porque não estava recebendo. Transporte estava o quê? Transporte de cadeirantes, de pessoas para fazer hemodiálise também querendo paralisar. O recolhimento do lixo também ameaçando paralisar. Os servidores também ameaçando entrar em greve porque não estavam recebendo. E quando eu assumi, né, sentei com todos esses segmentos e falei, olha, diante da credibilidade de um nome que está aqui, né, já servi na cidade há 8 anos, eu peço que vocês me dêem um tempo, né, vamos parcelar as dívidas. E aí foi milagres que dá para só um dia para falar dos milagres, pastor Laércio, porque, olha, vieram recursos que a gente não esperava. Foi caindo ICMS, ISS, Fundo de Participação de Município. O recurso veio caindo assim de forma maravilhosa. Conseguimos pagar os aposentados, pagar o 13º dos funcionários, conseguimos pagar vários fornecedores. E as pessoas falam, né? Foi um tempo de paz, sabe? Aquela questão do justo quando ele está, né, no governo, a paz, né, a alegria, né? O povo se alegra, o ímpio, o povo geme e sofre. Então, eu creio que o Senhor tem para o povo dele, para a igreja dele, o governo, sabe? Estar nos lugares de governo, de reino, porque é isso aí, né? Quando o Senhor colocou o homem, ele falou, ó, a terra está aí para você governar, sujeitar a ela. E no final, em Apocalipse, o que vai acontecer? Nós vamos reinar sobre a terra. Então, estar nos lugares de governo faz parte do nosso DNA, né? Nós somos filhos do rei, do governante de toda a terra. E se ele nos fez a imagem semelhante dele, por que nós não governaríamos? Se é o nosso DNA, não é? Muito bom. Você falou, em meio às tuas palavras, a sua vocação, né? Você vê a política como uma missão? Sim. A palavra fala, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Agora, imagina exercer, né, um trabalho, né, um ofício. Eu entendo que é o meu ministério servir, né? Meu ministério é servir. E hoje estou servindo a cidade, né? E nunca esqueço de onde voltei. Servi as crianças de rua, servi as pessoas, os moradores de rua, e eu não me esqueço de onde eu saí. Mas eu vejo que né, a palavra fala que o caminho do justo é como a luz da aurora, né? Vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Então eu vejo que Deus foi me forjando para isso, né? Deus foi me capacitando para eu estar nesses lugares, né? E eu fui me preparar, fiz curso de gerente de cidade, acabei de fazer uma pós-graduação em logoterapia aplicada à educação. Fiz especialização em violência sexual pela USP. Então, eu fui me preparando para isso. Para hoje, né, ser alguém que tem conteúdo. Graças a Deus, eu tenho conseguido na Câmara Municipal, com o conhecimento que Deus me possibilitou ter, virar um jogo, virar um voto, né? Porque eu estudo, me aprofundo, né? Eu conheço lei orgânica, conheço direito tributário, minimamente o que é mais necessário. Então, eu tenho hoje, né, condições de interferir, né, de me posicionar, né, com toda a assessoria jurídica que eu tenho, legislativa. Então, isso é importante, né? Eu tenho uma vocação, eu tenho um chamado, procurei desenvolver meu conhecimento intelectual, mas eu tenho a unção de Deus. Bacana, né? Eu tenho a unção para servir o chamado, né? Para me capacitar a ir muito além.
Bênção. Bom, a partir daí eu perguntar quais são a sua bandeira ou as suas bandeiras como deputada federal. O que você pretende levar para Brasília? Olha, o governo progressista, a base dele é abolir as verdades eternas e a família, destruir a família. Então, não poderia ser diferente. A minha defesa intransigente é a família, lutar pela defesa da família, lutar pelas nossas liberdades, principalmente a nossa liberdade religiosa. Porque quando Marx, no Manifesto Comunista, ele coloca que tem que abolir as verdades eternas, a luta dele é contra aquele que propaga as verdades eternas, que são os crentes, os cristãos, né? A igreja. Por isso que a gente viu essa luta para fechar a igreja, para calar a igreja, porque nós somos a resistência nesse mundo onde todos os valores eternos, absolutos de Deus estão sendo relativizados. Então, lá, você vai defender a Bíblia, a igreja, eu vou defender a verdade. Eu tenho que lutar por leis justas, por leis que estão de acordo com a palavra de Deus, que são muito claras, né? O legislador tem uma clareza na Bíblia o que ele tem que fazer, e tem que combater a injustiça e proteger as pessoas que precisam de proteção. Né? Então, é isso. Além disso, é viajar na maionese. E propor, né, coisas, né, que de fato solucionam os problemas da sociedade. Sim, sim. Então, a minha defesa é isso. Nós não podemos permitir, né, que leis como a descriminalização do aborto, das drogas, sejam aprovadas. Nós não podemos permitir, como no Rio de Janeiro, que uma expressão que é garantida pela Constituição Federal, que é o culto, a expressão religiosa, seja proibida, como está acontecendo no Rio de Janeiro. Né? Não permitir que seja assédio religioso, fazer um apelo no público para as pessoas aceitarem a Jesus. Então, nós temos que ter um congresso forte para quê? Para inibir cada vez mais os abusos contra a nossa Constituição e contra as nossas liberdades. Não adianta ter um presidente conservador que defende as famílias se a gente tem um congresso acuado como teve. Olha a dificuldade para sabatinar o André Mendonça. Nunca existiu isso. 4 meses, eu acho que levou. Então, um constrangimento absurdo. Mas por quê? Um congresso acuado. Homens e mulheres que refém, né, do Poder Judiciário e não poderia abrir, né, concessão ali, nem concessão, né, cumprir o regimento interno da Câmara dos Deputados e sabatinar. Então, deixa o STF com uma vaga em aberta, né? Porque tem que corresponder a uma demanda de pessoas criminosas, né? Então, hoje nós precisamos de colocar no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, homens e mulheres que já demonstraram coragem, que têm posicionamento e que também prestam conta da sua vida. Que é muito fácil aparecer de 4 em 4 anos, pedir voto, depois sumir. Né? E depois, né? E aí, como é que o deputado está votando? Como é que o deputado está se posicionando? Ele se omitiu? Ele se escondeu? Ele foi tomar café? Ele não se pronunciou? Então, eu acho que essa minha vivência aqui, esse meu testemunho de estar sempre prestando conta para o Conselho de Pastores, prestando conta para os meus pastores, de ser discípula, isso nos dá primeiro, segurança, né? Para o missionário que está na linha de frente, né? Benção. Que está lá Isso mesmo. Então, dá segurança para nós. E dá segurança para quem enviou. Ou seja, você não anda sozinha, né? Não anda sozinha. Então, o senhor envia um missionário lá para o campo, né? Para a África, e o missionário só liga, então, 4 anos para falar que está querendo voltar para o Brasil, que está cansado. Uai, e durante os 4 anos, o que aconteceu, né? Então, essa minha prestação de contas assim, é mensal, né? Tô lá, tô
Até semana retrasada, né? Você me mandou, Glócia, está acontecendo isso aqui na pauta, como é que você vai votar, né? Aí eu expliquei. Então, isso para mim é proteção, isso me avaliza, sabe? Me dá coragem, porque eu não estou sozinha, pastor Laércio. Muito bom. Não, eu sou um soldado destacado, só isso. Quando nós falamos de Bíblia, falamos de família, isso faz parte de uma cosmovisão cristã, isso. Né? As pessoas às vezes acham que nós somos assim, como que usando um tapa, né? Visão para olhar só numa direção, mas não é verdade. Sua bandeira, por exemplo, visa a dignidade da mulher, Sim. né? Isso é uma das pautas que você vai levar para Brasília. Sim. Sendo mulher, evidentemente, você experimenta né, na pele o que é necessário ser feito lá ou defendido na Câmara dos Deputados. Me fala um pouco sobre isso. Olha, o senhor sabe, né? A gente sempre trabalhou aqui com mulheres e com famílias. E a mulher, ela tem ocupado um lugar importante, mas ela está muito fragilizada, muito confusa com relação ao seu papel, sobrecarregada, assumindo. E muitas vezes, além de assumir todas as responsabilidades do lar, né? Ela ainda tem sido muito vítima de violência dentro do próprio lar, né? Relacionamentos abusivos. Então, nós temos trabalhado para que essa mulher ela possa ter os seus direitos, a sua integridade física, né, resguardada, protegida, tenha apoio psicológico, apoio jurídico. Então, nós lutamos muito para trazer o anexo à violência doméstica. Tivemos várias reuniões em São Paulo, no Tribunal de Justiça, e há 2 anos atrás foi inaugurado, nós temos um juiz, que ele é até conservador, né? Um juiz que assumiu. Então, a mulher que entra com processo, né, de violência patrimonial, moral, física, ela é atendida por um juiz que está ali para pensar só essa questão. Não é um juiz civil da família, é um juiz que está ali debruçado sobre isso, já sabe para onde mandar, o atendimento psicológico, jurídico, social. Você vai precisar de abrigar essa mulher, já tem contato com a delegacia, já tem contato com a Casa Abrigo. Então, hoje nós temos uma rede de atendimento mais elaborada, né? E tem isso muito aqui na nossa cidade, Ribeirão Preto. Minha luta é trazer a delegacia 24 horas, né? Porque hoje ela atende só, né, no horário comercial, e a gente sabe que a violência ela acontece mais à noite, nos finais de semana. É verdade. Né? E, então, é um contrassenso não ter a pessoa ter que esperar até na segunda-feira para poder fazer um boletim de ocorrência, pedir ajuda. Então, a gente está lutando por isso, creio que nós vamos conseguir. É um projeto que visa ter um juiz atendendo diretamente a essa delegacia. Isso. O juiz nós já temos, agora nós queremos ampliar a delegacia com uma estrutura maior, né? Então, precisa de mais funcionários, né? Mais viaturas. Eu estive em Brasília, aí eu vi que tem muito dinheiro, né? Muito dinheiro. E eu perguntei para o secretário de Política para as Mulheres, ele falou, mas... por que não tem em Ribeirão? Ele falou assim, porque não tem nenhum deputado pediu, isso aqui é emenda parlamentar. Eu falei, eu não acredito, né? Ele falou, tem muito recurso, vereadora, né? Então eu quero estar lá buscando, lutando, né? Não só por Ribeirão, mas por essa região. Eu quero ser a primeira deputada federal conservadora de Ribeirão e região, né? Eu quero levar, né, essa representatividade, porque eu sempre lutei por a questão de vaga em creche. Eu trabalhei exaustivamente pela ampliação do número de creches, de atendimento, né, na educação infantil, no empreendedorismo feminino. Eu tenho uma lei importante também, que é a lei que cria a política de economia solidária, que dá condições para que os empreendedores eles se organizem, tenham suporte, tenham centro de vendas, tenham acesso ao crédito, acesso à capacitação. Antes da pandemia, nós fizemos essas reuniões, diversas reuniões com as mulheres, artesãs, pequenas agricultoras também, artesãs hoje fala gourmet, né? Culinária gourmet, né? E essas mulheres foram se organizando, tirando o MEI, acesso ao Banco do Povo para novos créditos. E na pandemia, assim, muitas já tinham condições, né? Nós fazíamos feira na Praça São Leandro, na Praça Carlos Rau.
fizemos na Praça Pedro Biagi, e depois elas se organizaram mesmo e ficavam lá no Extra, né? E assim, então a gente tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa e eu quero levar essas experiências daqui para Brasília, né? Muito bom, muito bom. Bom, além das mulheres, essa questão da defesa da família, você tem mais alguma proposta efetiva? Porque você falou agora há pouco sobre segurança da mulher. Isso. Eu conheci um projeto no Oregon, nos Estados Unidos, uma delegacia que você não tem a figura do delegado, mas você tem a figura da Polícia Civil e a fardada no mesmo prédio, a promotoria, né? Então, quando ele traz o caso, o promotor já faz a acusação e logo em seguida, na mesma semana ou no outro dia, está sendo julgado. Ou seja, é muito ágil a justiça. Quando você fala, eu tenho um juiz lá, será que a gente não conseguiria incrementar isso? Quem sabe uma reforma na questão da segurança pública e o delegado passar a servir a comunidade como um promotor, de fato? Porque a figura do delegado está meio que perdida nesse ornamento aí da segurança pública. Sim. Olha, eu tenho alguns alvos, né, que eu quero trabalhar efetivamente. Uma delas é a segurança pública, né, que eu trabalho com adolescentes, eu trabalho adolescentes infratores, já trabalhei muitos anos com dependentes químicos, nessa linha da delinquência, né? E tem vários equívocos. E eu quero trabalhar efetivamente com relação à aprovação da reforma do nosso Código Penal. Nós precisamos de trabalhar nessa reforma. A reforma administrativa e fiscal, ela é tributária, fiscal e administrativa, ela precisa de acontecer. Nós temos, sabe, duplicidade de ações, nós temos retrabalho na maioria, né, das ações, das atividades públicas. Então, existem coisas que precisam, mudanças que precisam de acontecer e tem que ter coragem. Tem que ter coragem, sabe, de enfrentar. Falei, vamos fazer, né? Vamos trabalhar pelo Brasil, né? Vamos trabalhar pelas reformas que vão dar sustentabilidade para o nosso crescimento. Nós estamos estourando aí na economia, mas muito se perde porque não há esse background, né, nos municípios, nos estados, né? Há uma necessidade, né, de manter estruturas que não funcionam. Na época da tecnologia, né, digital, tudo comunicado, tudo ágil, né? E a gente ainda fica usando carimbo, passando por diversos setores, né? Tudo está integrado, você pode passar por um processo, ele pode tramitar num dia só, né? Demora quase anos. Então, nós precisamos, e eu já demonstrei que eu tenho coragem de fazer os enfrentamentos. Quantas vezes eu fui escoltada para casa, eu fui escoltada pela Guarda Civil para sair da Câmara Municipal, porque faço enfrentamento, né? Tenho ameaças, mas eu tenho coragem, né? Eu vejo, por isso que eu falo, eu sou uma missionária. E o missionário, ele é levado para o campo de batalha, né? Para frente, e pode perder a vida. Não é assim? Um missionário, quando prega o evangelho na Índia, na África, né? Vejo lá o Marcelo, né? Quantas situações, né? Que o Marcelo conta para nós, os discípulos dele. Então, é isso que os discípulos de Jesus, eles são levados todo dia a essa afronta de morte, essas ameaças. E eu não tenho tido medo de enfrentar e quero estar do lado dos valentes que estão lá. Nós temos muitos valentes lá, mas nós temos uma cordinha ali de homem covarde, de mulheres covardes, sabe, amarradas na sua vida política pregressa e que não deixam as coisas avançar. E olha, quem me conhece sabe, né, que eu sou discípula, né? Eu acho que isso é um grande diferencial, sabe, pastor Laércio? É um grande diferencial, porque a gente sabe que é a nossa função, né? Quando você fala de retrabalho, eu fico impressionado, você sabe, eu fui policial militar, aí você chega na rua, atende ocorrência, faz o talão de ocorrência lá, o BO, né? Não é o BO, é talão de ocorrência mesmo. E leva para a delegacia, faz um BO lá, outro relato, né? Depois chama as testemunhas, é um negócio impressionante, é um retrabalho. E o policial que atendeu vai ser chamado novamente, ele deixa a viatura, ou vai na hora de folga para prestar depoimento daquela mesma ocorrência. Quando, se nós tivéssemos algo unificado,
não digo as polícias, não precisam ser unificadas, mas trabalhando num só prédio, né, e tudo também digitalizado, meu Deus, facilitaria demais. Você já leva a testemunha, ele já fala direto com o promotor, não precisa ter retrabalho. É verdade. O policial já narra ali e já mata aquilo. Então a polícia tem um efetivo maior nas ruas, né, com mais tempo de qualidade do que ficar perdendo tempo no banco de fórum. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Eu lembro que eu levei uma proposta, né, há uns anos atrás, na discussão da Lei Orgânica do Estado de São Paulo com relação às audiências, né? Eu falei, vamos fazer audiências virtuais. Você desloca policial, viatura, para tirar o preso lá da penitenciária, levar até o fórum. Faz virtual. Ah, mas o juiz quer sentir, quer olhar. Eu falei, gente, não tem ninguém do lado coagindo. Eu falei, não existe isso. Nós temos que pensar que os funcionários, os soldados, os policiais, eles estão tendo tirado da função primeira dele, que é servir a população, dar segurança à população para ficar fazendo transporte de preso. Aí veio a pandemia. Pronto, resolveu. Mas é algo que deveria ter acontecido lá atrás, né? E que fica num apego, né, a gente percebe assim, que é um apego a algumas práticas, né, que já estão obsoletas, e naquilo que é importante preservar se abre mão, né? Se abre mão. Como agora, por exemplo, é absurdo, né? A deputada querendo descriminalizar o roubo. Eu ouvi isso. Como assim, né? Então, a pessoa pode roubar... Ela vê lógica no roubo. Vê lógica no roubo, porque, No furto, na verdade, né? a pessoa, ela precisa, ela quer, então ela pode se apropriar da propriedade. Então, a defesa da propriedade, da propriedade privada é algo que eu levo muito em consideração, que eu prezo, está no princípio da palavra de Deus. Eu sou assistente social, mas eu não sou assistencialista, o senhor me conhece. Nós sempre trabalhamos juntos, né, pastor Laércio? Verdade. No sentido de que o trabalho seja a porta de saída da pobreza. É o capacitar, né, as Capacitar pessoas, né, os menos privilegiados. Para produtividade, para ser produtivo, não ficar sendo assistido pelo Estado. Então, eu acredito que o Brasil precisa de romper com esse ranço, sabe? De assistencialismo, de cuidado, sabe? Prolongado da pessoa, do pobre. Nós temos que abrir porta de saída através do trabalho. Mas você sabe, Glaucia, que eu vejo isso, pela minha experiência também da polícia, as pessoas e o Estado não crê na capacidade do ser humano se reinventar e de mudar de vida. É impressionante isso. Eu via nas penitenciárias modelo que as assistências sociais falavam para nós, né? Eu perguntava na época, porque eu era muito curioso, isso aqui, como é que funciona? Ela falou, não funciona. Os delegados, os políticos falam assim, ó, não investe porque isso não muda. Porque tinha uma força de trabalho barato lá também, nas penitenciárias modelo. Eu ficava indignado com isso. Então elas eram empregadas, mas não tinham acesso efetivo nem ao preso, nem à família. Então quando eu vejo isso, eu fico indignado e entendo o que você está falando. Entendo por conhecimento de causa. Nós precisamos acreditar e capacitar essa pessoa. E quem, se não a igreja, que acredita no outro? Porque as pessoas, elas olham, qualquer um técnico, um profissional, ele vai olhar para a pessoa no seu estado falível, né? Derrotado, errôneo. Agora, a gente olha como alguém que tem uma dignidade de Deus dentro dela. Ótimo. Então, isso faz a diferença. Então, quando a igreja ela está nos lugares em que ela pode entrar e trazer uma visão de Deus, falei, não, o homem é criado à imagem e semelhança, tem lá dentro dele, sabe, tem algo que precisa ser resgatado. Então a gente olha, a maioria das pessoas não acreditam, com assim, raríssimas exceções, né? Os projetos de reabilitação, de ressocialização, não acreditam, né? Fazem por fazer, né? Agora, a gente tem, quem, se não a igreja, eu pergunto, que tem esse poder, que é poder mesmo dado pelo Espírito Santo de trazer uma ressignificação naquela vida, né? De trazer o projeto. Eu lembro
Eu trabalhava quando eu comecei em 86 com os meninos de rua, e aí eu entrei em crise lá com a diretoria, porque eu comecei numa uma instituição secular, né? Aham. E eu falava de Jesus para os meninos, e eles tinham uma pedagogia, né? E eu tinha a minha pedagogia associada a Jesus, né? E aqueles meninos se converteram, né? E eles, como assim? Eles saíram da rua. Porque eles tinham algo além, eles tinham uma esperança de ser alguém, de ser amado por Deus. E eles foram para a igreja, né? E eu lembro bem de um, né, que ele não tinha dente, era o líder da gangue lá, da turma. E ele foi trabalhar no Zé Reis, né? Sei, conheço Na bem, né? oficina Aham. dele. E aí ele chegou, o Zé Reis adotou aquele menino. E aí ele chegou na igreja, primeiro salário dele, né? Ele comprou uma roupa social e aí fez o tratamento e chegou na igreja de ponte. Aí Olha ele que estava massa. de calça social, de sapato social, o menino vivia descalço, né? E foi muito, muito significativo para nós, né? Aquele dia ver assim, mas como que aquele menino, tem foto dele, né? Totalmente de cabelo desgrenhado, sujo, com cobertor nas costas. Aí tava lá, né, de camisa branca, calça social e sapato social. Totalmente, ele quis mostrar. Na igreja nem usava roupa desse jeito, mas ele quis ir daquele jeito, demonstrando uma dignidade, mostrando os dentes dele, né? Eu tinha 15 anos. Então, quem ensinou a igreja para fazer, né, esse trabalho de restauração, né, da autoimagem, né, do sentimento de valor da pessoa? Que bom. Então, eu acredito muito nisso. Infelizmente, o Tuti já estava com HIV, né? Ele morreu no Hospital das Clínicas, mas aquele tempo foi um tempo assim muito especial, né, de ver assim que a igreja faz toda a diferença. Deixa eu só pegar um gancho aqui. Como pastor, eu preciso falar para você que nos acompanha que a nossa cosmovisão cristã, ela não visa tão somente ganhar uma vida para a igreja, né, ou para Jesus. Não, nós levamos as pessoas a Jesus para que elas sejam transformadas, sejam mudadas da sua realidade nociva onde ela vive e da maneira pela qual vive para uma nova vida. Uma vida, como a Gláucia disse, de dignidade. Isso é muito importante você entender. Por isso você está ouvindo aqui uma candidata a deputada federal falar com amor, né, com coração daquilo que ela vive. Ela vivencia isso no seu cotidiano. Nós cremos que todo ser humano em potencial tem condições de mudar de vida. Por si, com a ajuda de Deus e com a ajuda de pessoas que creem nessa possibilidade. Muito bom. Não, Gláucia? Que bênção. Gláucia, os desafios. Nós sabemos que você enfrentou desafios em Ribeirão e nós vamos aí para a Federal. Vai ser potencializado, não vai ser não? Vai O ser. que você espera encontrar enquanto desafios aí lá em Brasília? Olha, o lobby, né, dos velhos políticos é muito grande, né? Muito forte, muito enraigado. Graças ao Bolsonaro, hoje nós sabemos como funcionam os lobbies, né? Sim. STF, Senado, Câmara do Deputado Federal. Então, o que você está falando, o povo já está está entendendo, ciente, está entendendo. Já está entendendo muito claramente, né? E eu acredito, até estava falando ontem, né? Eu venci um leão, um urso, né? Agora estou indo enfrentar o Golias, né? Então eu Boa quero, aplicação. principalmente na área da educação, né? Eu trabalho muito aqui, eu sou presidente, faço questão, luto para ser presidente da Comissão de Educação em Ribeirão Preto. Trabalho muito para capacitar as famílias, para entender, para identificar situações de violação de direitos, do uso do ensino para doutrinar, para perverter nossas crianças. O que vem acontecendo nas últimas 3 décadas, né? Sim. Todo governo, ele tem uma visão. E como que ele vai transferir essa visão? Na educação. Nós já temos praticamente a nossa formação cristalizada, vamos dizer. A gente até passou por uma tentativa de meia esquerda lá na adolescência, mas depois a gente aprumou. A gente viu os males do socialismo e a gente tem muito claro o que a gente quer para o Brasil, para o nosso país. Mas essas crianças, adolescentes, eles estão sendo formados nessa visão progressista, né, do comunismo. Então, hoje, né, eu trabalho
muito forte, como eu disse há pouco, eu acabei de fazer uma especialização em educação, né, uma formação em educação, porque eu quero trabalhar a questão curricular, as reformas que a limpeza que nós temos que fazer, na garantia nas leis, que são os fundamentos de que não haja doutrinação nas nossas escolas, que a gente volte a ensinar conteúdos acadêmicos, o que faz parte da educação, da formação do homem, né, para inserir no trabalho, para ter uma capacitação acadêmica, e o que é de cunho da família, o que é de cunho moral, valores. Nós estamos vivendo uma total inversão. A escola. Complicado. Nós temos os piores índices de aproveitamento escolar. Por outro lado, nós temos crianças que afrontam os pais, que aprenderam na escola que não tem que obedecer aos pais, que podem ter experiências sexuais. As crianças estão sendo ensinadas a práticas sexuais e não a sexualidade sadia, de que faz parte, sim, da vida do homem, faz parte de nós, a sexualidade, mas tudo tem seu tempo, tem sua hora. Então, essa antecipação, essa precocidade, sabe, em destruir, né, a dignidade, a integridade moral, emocional, espiritual das crianças. Absurdo isso. Isso está em lei, isso está lá no Tratado da Primeira Infância no Brasil. Política Nacional de Primeira Infância. Um absurdo isso. Está sendo negligenciado. Sim, então, isso foi aprovado na era PT. Então, agora nós precisamos de fazer uma releitura, revogar esse tipo de lei que dá uma abertura para distorção e propor o que a gente quer. Propor claramente, né? Instrumentos de fiscalização, instrumentos de implementação, e é isso que eu quero trabalhar, né? Tem uma fala, né, do Stephen Dower, você fala melhor do que eu, as palavras em inglês, os nomes em inglês. Ele fala que quem domina a propriedade domina o presente. Quem controla as crianças controla o futuro. Nós ficamos, na pandemia, na mão da China. Tinha os insumos, tinham os produtos. O mundo ficou de joelho com a China. Não é? Verdade. Agora, o progressismo quer controlar as crianças. Dessa forma, vai controlar o nosso futuro. Crianças, homens e mulheres que não vão querer alcançar o altar, não vão querer estar no altar. Não vão querer servir o outro, não vão querer ter família. Esse amor fluido, esse amor volátil, né? Que é a paixão que está aflorando e eu vou viver, né, o que eu quero fazer hoje. Hoje eu sou assim, amanhã eu sou assim, amanhã eu sou do alfabeto inteiro. Né? Então, tudo isso faz parte de uma estratégia, né, para controlar o nosso futuro. Então, nós precisamos de ter muito claro, né, a educação. A educação e a economia, ela tem princípios bíblicos muito claros, e é isso que eu tenho estudado e é isso que eu quero lutar. É de ficar pasmo, né? Porque de repente nós incorremos no risco de virar lei, né? Essa doutrinação nas escolas em detrimento da própria educação acadêmica. Sim. É o que nós estamos assistindo. Então, com você que vai votar em outubro, presta bem atenção nisso. O que está em jogo não é tão simplesmente eleger A ou B. O que está em jogo é o futuro da nossa nação, como a Gláucia disse com muita propriedade. A cabeça das nossas crianças estão sendo aí manipuladas por profissionais, militantes políticos e não acadêmicos que deveriam exercer esse papel acadêmico. São militantes políticos. E os pais precisam estar alerta a isso e proibir, reivindicar o seu direito junto às escolas. Isso é fundamental. E uma coisa que eu queria deixar também à disposição, né? Eu tenho dado muito suporte e mentoria para vários pais que têm encontrado esse tipo de atitude dos professores. Nós entramos, fizemos boletim de ocorrência, denúncia, tem um professor até que saiu do magistério, porque ele não é um professor, ele é um ativista. E ele abusou, praticou a cristofobia,
uma escola estadual aqui de Ribeirão Preto, nós denunciamos esse professor simplesmente, esse ativista, deixou de estar ali em sala de aula, pervertendo o seu direito de educar. Ele não está mais no magistério, mas isso foi uma ação de uma mãe corajosa, eu dei todo o suporte jurídico legal para ela. Um outro caso também, a questão da vacinação, pais que não quiseram vacinar os seus filhos. Eu não entro no mérito de vacina é bom, vacina não é bom. Não estou falando isso. Pais que exerceram o direito de não vacinar seus filhos pequenos. Também tenho dado todo o suporte. Pode entrar em contato no meu WhatsApp. Nós temos uma argumentação jurídica. Os irmãos estão levando para as escolas, porque é uma ameaça, né? Ou você traz a carteirinha de vacinação, ou nós vamos... Outra arbitrariedade. Isso. Vamos comunicar ao Conselho Tutelar perder o poder familiar. Pátrio poder. Peraí, né? Então, assim, a gente tem dado todo esse suporte, né, para que as famílias exerçam todo o seu poder sobre... Você pode deixar seu WhatsApp? Claro. Qual é? É o meu pessoal, tá? Então, mas eu sou atenta lá. 99-244-9058. 99-244-9058. Ótimo, anota aí, gente. Se você precisar de apoio, pode contar com a Gláucia. Tá ótimo, é isso aí. Não, bacana, Gláucia. Gláucia, da sua experiência por 4 mandatos como vereadora, o que a capacita de fato para você ser aí eleita deputada federal? Olha, primeiro eu acredito que para cada desafio a gente tem uma nova unção de Deus, né? Quando a gente via os homens de Deus, né, sendo destacados, eles levantavam ali um altar, né, diante de Deus para vencer um novo desafio, e isso eu tenho colocado, né, na minha vida, uma busca constante, né, porque eu creio que a gente pode ter o conhecimento, né? Pode ter a habilidade, as experiências passadas, mas a gente tem que ter a graça de Deus. Tem que ter isso, eu não abro mão, né? De buscar, de fazer essa dependência. Mas creio também que Daniel e os jovens lá na Babilônia, eles foram destacados, mas eles se aplicaram em estudar. Mas as leis de Babilônia? Sim, eles não estavam na Babilônia? Claro. E eles se tornaram 10 vezes mais inteligentes do que os demais alunos da faculdade da Babilônia, né? Então, eu tenho me aplicado a estudar, tenho feito muito, né, cursos, muita leitura, acompanhado muitas discussões para ter aonde a unção de Deus venha e eu possa agir, né? É muito interessante, uma vez a gente estava discutindo um projeto meio nebuloso, aí tinham os advogados todos ali, né? Conversando, mas não, tem alguma coisa aqui, né? Aí eu cheguei e falei assim, mas é isso, isso e isso. Falei, não é isso, isso e isso. Aí tinha um professor da UNAERP, Direito Constitucional da UNAERP. Ele falou, vereadora, quem falou isso para a senhora? Onde a senhora leu isso? Eu falei, não. Foi o Espírito Santo. Aí tinha a repórter, né, do Jornal Cidade mesmo, né, a jornalista, e ela ficou assim, como assim, vereadora? Eu falei, não, eu tenho uma pequena base, né, de direito, mas aqui foi o Espírito Santo que me mostrou. Aí a Leandra estava comigo e falou, Glaucia, só você, né? Mas foi algo assim, que os professores, toda a assessoria jurídica estava ali, né, quebrando a cabeça. Deus me deu, assim, saltou nos meus olhos aquilo. Eu falei, mas é isso, não é isso? Então, assim, é essa dependência de Deus, sabe? Saber assim, olha, eu tenho uma base aqui, Senhor, agora eu dependo do Senhor para vir e fazer o resto, né? E o Senhor tem feito de forma maravilhosa. Eu vejo nas entrelinhas da sua fala que você não confia na sua própria capacidade, né? Eu acho muito interessante isso porque demonstra humildade. Se você me respondesse de modo diferente aqui, com certeza aqueles que levam a sério essas questões de capacitação para ser aí um deputado federal, que a gente vê pessoas sendo eleitas que não se preocupam em se preparar, não se preocupa com
vamos dizer assim, o que vai ser feito em pró às pessoas, mas são projetos de poder. Sim. Eu não vejo isso na sua resposta, né? Vejo isso como uma atitude de humildade, de depender de uma revelação de Deus, né? De estar aberta para ser usada por Deus na vida das pessoas. Me agrada muito, né, de fato, a sua postura. O que a cidade e a região, nós sabemos que a Ribeirão Preto é uma cidade metropolitana hoje, pode esperar da deputada federal, a Gláucia Berenice? Olha, uma representante aguerrida, né? Eu sou uma pessoa, nasci aqui, né? Moro aqui em 56 anos, tenho a minha raiz aqui na região, muitos amigos, né? Muitos amigos pastores, né? Que foram enviados na região, então tenho muita. Mas tirando isso, né? Eu quero de fato ser uma voz de desenvolvimento da nossa região. Né? Eu vejo, infelizmente, a visão política de muitos grupos é manter currais, né? Manter as pessoas dependentes do político. Nós, como cristãos, a gente conhece que o Senhor nos chamou para a liberdade, para sermos livres, para sermos autônomos. O Senhor sempre falou, vai, cultiva a terra, produz e você vai viver do que você produziu, né? Então, existe uma visão, né, de Deus, de produtividade, do trabalho, do que o trabalho traz para nós. Enquanto a gente trabalha, a gente vive, né, do trabalho, olha que sentimento mais dignificante. Então, o que eu quero é estar, né, conhecendo, como eu tenho sido, né, tenho feito nesses últimos dias, e ser uma lutadora, sabe, mesmo assim, para representar, né, todos os segmentos, todos, a questão da escola, da educação, para que esse negócio de ambulância tour, não, vamos fazer saúde mesmo, sabe, vamos preparar, né, a atenção básica, fortalecer, né, desafogar, né, aqui o grande centro, que é Ribeirão Preto e outros grandes centros, mas com atenção básica, né, de qualidade, isso é possível, mas o político, ele ainda tem essa visão de se perpetuar no poder, né, através de não agir ali na fonte do problema, né, não tentar trazer soluções para os problemas, mas fazer a manutenção, né? E eu quero ser, né, essa voz que vai lutar pelo empreendedorismo, sabe, pelo crescimento, não é essa questão, vamos trazer uma grande empresa. Legal, é bom trazer uma grande empresa, mas essa grande empresa perde, tem um incentivo fiscal e resolve ir lá para Goiânia, a cidade toda fica quebrada. É, né? verdade. Então, quais são as vocações daquela cidade que a gente pode ajudar a empreender, a crescer e principalmente, né, dar todo o suporte na questão da educação, da formação, da qualidade e tudo que eu vou ser presente, isso que eu quero dizer, né? Porque eleição ela acontece de 4 em 4 anos. E se eu quiser, né, continuar, né, se Deus tiver esse ministério para mim, eu vou precisar de estar próxima, né? Vou precisar de conhecer, de me fazer realmente envolvida com os problemas da cidade, da região, e é isso que eu quero fazer, que eu quero ser, né? Como eu sou aqui em Ribeirão Preto, né, visitando as lideranças, eu também quero estar fazendo como deputada federal. Que bom, Glaucia, que bom. Glaucia, nós estamos chegando ao final do nosso Unioncast. Passa rápido, né? Gostaria que você assim fizesse as suas últimas considerações. Olhando para essa câmera, você pode falar com o nosso público, tá Obrigada. Certo? Com aqueles que possivelmente possam te eleger aí para deputada federal. Obrigada. Fique à vontade. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês, me apresentar, se vocês puderam ouvir um pouco da minha história. Eu sou uma mulher cristã há 46 anos, sou discípula de Jesus e quero continuar servindo a Ele e ao meu povo, né? A minha nação. A minha luta é pelos valores mais importantes, que é a vida, a família e a liberdade. O homem foi chamado para ser livre de todo tipo de opressão do Estado, de todo tipo de cerceamento da sua capacidade de escolha, como viver, como educar a sua família, como se portar, e é isso que eu quero estar em Brasília. Tenho uma história de luta, de coragem, e eu vou
representar você se você me der essa oportunidade de estar lá em seu nome, lutando por você, pela sua casa, por Ribeirão, pelo Brasil. Obrigada. Muito bom. Estamos chegando ao final do UnionCast. Gostaria que você olhasse aí no link, a nossa equipe técnica vai pegar com a Gláucia posteriormente. O contato das redes sociais dela, também o número do WhatsApp, se você precisar. E para conhecê-la melhor também, para conhecer também as suas propostas, você vai poder estar acessando aí no histórico desse nosso podcast, ok? Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui, que Deus te abençoe e que você, em nome de Jesus, seja usado nesse pleito eleitoral para eleger pautas, né, que se alinhem efetivamente ao bem-estar, à qualidade de vida e à dignidade do ser humano. Fique esperto, vivemos um tempo muito delicado. Que Deus te abençoe. Obrigado, Gláucia. Foi muito bom estar com você aqui. Amém, querida. Obrigada.